Estamos começando a nossa live Investiga Flix, a live do advogado que encontra o patrimônio do devedor. Eu sou o professor Fabiano Coelho, juiz do trabalho há quase 25 anos e um dos fundadores do Trabalho Notável, que é o projeto de disseminação de conteúdos de prática jurídica voltada essencialmente para os advogados. Essa live acontece todas as quartas-feiras, às 7 horas da manhã. É o segundo episódio hoje, né? E essa live, a intenção é entregar para advogados que estão tendo dificuldade, tanto na execução civil quanto na execução trabalhista, entregar aqui mapas, roteiros do que fazer para resolver mais rápido a execução, entregar o crédito para o seu cliente e receber, por consequência, os seus honorários advocatícios. Dentro dessa estratégia, dessa live Investiga Flix, a gente estará entregando as bases do método Execução Sem Trégua, que é um método que está sendo desenvolvido por mim, pela professora Roberta Araújo. Hoje tem live da Roberta às 18 horas sobre execução de honorários advocatícios, e o professor Antônio Humberto. Nós coordenamos o projeto Vitória na Execução, que é um projeto para ajudar advogados a resolver as execuções, tanto no civil quanto no trabalhista. Deixa eu só fixar para quem está no Instagram, essa live é transmitida também pelo YouTube, deixa eu só fixar o tema para a gente poder começar efetivamente a live. Beleza, resolvido. E mais para frente da live eu quero passar uma situação com vocês, né? O pessoal costuma curtir os PDFs que a gente faz, né? Então, quem sabe não rola aqui dessa live a gente entregar um PDF para o pessoal. Mais para frente da live vamos conversar sobre isso. Então, beleza. Vamos começar aqui a live Como montar um dossiê de execução. Em primeiro lugar, é preciso que a gente faça algumas ponderações, algumas explicações, o que vem a ser, afinal de contas, esse dossiê de execução, né? A ideia do dossiê de execução é você ter um espaço de compilação das informações acerca daquela execução trabalhista, daquele devedor do seu cliente, para facilitar a consulta, né? Porque imagina, toda vez que você precisar mexer com aquele processo, as informações que você muitas vezes já coletou estão todas espalhadas, né? É difícil para você olhar ali, às vezes, para fazer uma petição, para verificar um procedimento que você vai adotar naquele processo. Você tem que sair caçando informação em diversos locais distintos. Então, a ideia do dossiê não é algo que você vai juntar no processo, é um documento interno do escritório, mas é a ideia de você ter um espaço ali. Você precisou mexer naquele processo, você vai em cima. Você tem uma pasta criada ali onde as informações estarão reunidas, e com isso você ganha tempo, você ganha organização, e organização é dinheiro no bolso, né? Organização ajuda você montar a melhor estratégia. Nessa live, então, a gente sugere um método, né? Claro que o dossiê, a gente parte aqui de uma premissa, né, de uma visão que eu penso que o advogado possa usar, criar esse dossiê, mas nada impede que você faça adaptações, né, que você evolua a ideia que eu vou propor aqui para algumas particularidades que você entenda que sejam mais pertinentes, né? Então a ideia
do dossiê é você compilar informações. Quais são as finalidades, digamos assim, desse dossiê? Primeiro, documentação, né? No dossiê você vai documentar informações e também decisões, documentos úteis para a consulta do dia a dia, né? Então essa é a primeira finalidade, de documentação. Segunda finalidade, organização dos dados coletados pelo advogado sobre aquele devedor e que possam ser úteis na execução. Terceiro ponto, esse dossiê ele vai auxiliar na definição da estratégia a ser traçada e depois a própria execução da estratégia. Você vai montar a partir dos documentos que você vai coletar uma estratégia específica para aquela execução, né? Então não é uma situação que você tem um roteiro que todo processo seu você vai seguir exatamente a mesma linha de conduta, não. Nesse dossiê você vai ter informações que vão te permitir, né, a definir variações, né, de falar, não, isso aqui eu posso, vai ser mais inteligente, vai ser melhor usar o seguinte expediente nessa execução específica, né? Então a gente pensaria nessa ideia de customização da estratégia a ser adotada no processo. E por fim, uma última finalidade seria exatamente a localização dos bens do devedor, né? Facilitar a investigação patrimonial. Aqui eu preciso dizer que essa ideia de montar um dossiê de execução não é uma ideia original minha, digamos assim, né? Na realidade, essa ideia é inspirada num procedimento que existe há muitos anos, feito pela Receita Federal do Brasil, né? Então a Receita Federal ela tem o procedimento lá há muitos anos do chamado dossiê integrado. O dossiê integrado é um documento pelo qual a Receita Federal cruza dados, informações de contas bancárias, transações imobiliárias, uso do cartão de crédito, né? Então a Receita faz um cruzamento de dados para pegar situações de ocultação patrimonial, botar a galera depois na malha fina, né, de renda ou gastos incompatíveis com a renda que a pessoa declarou, né? Então a gente transporia essa estratégia da Receita para o processo de execução, tanto no civil quanto no trabalhista. Só um segundinho, pessoal. Beleza, então. Então essa é a ideia do dossiê, né? Que é uma boa prática lá da Receita que a gente pode utilizar aqui também na execução. Onde é que eu vou guardar esse dossiê, né? Então, pessoal, claro que alguns dos colegas podem pensar assim, poxa, mas isso vai me dar muito trabalho, imagina eu fazer esse dossiê em todo o processo, né? Mas é a questão de organização, questão é de resultado. Então a sugestão que eu dou para vocês para guardar esse dossiê, criar uma pasta ou no computador de vocês, ou pode ser até mais seguro criar no Google Drive, né, uma pasta lá, processos de execução, e dentro dessa pasta você cria uma pastinha para cada processo de execução seu, né? Ah, professor, mas será que dá certo? Então, eu penso o seguinte, se você fica em dúvida se você vai se adaptar
a esse dossiê, se isso vai ser uma boa, a minha sugestão é que você pegue um processo, pelo menos, no seu escritório e teste, né? Nesse processo você montar esse dossiê. Porque aí daqui uns 3, daqui uns 6 meses no máximo, né? Você vai ter a experiência de ter feito um dossiê ou fazer ali em 3, 4 processos, né? Porque às vezes você dá o azar de fazer o dossiê num processo que no final não vai ter chance nenhuma de resolver, né? Então você tem uma amostragem ali se aquela sistemática funcionou para você, se você pensa assim, o dossiê completo, achei que não é válido, mas se eu organizar pelo menos tais informações já ajuda bastante, né? Então de repente você pega fazer um piloto na sua advocacia, no seu escritório, para avaliar o resultado disso, né? Então, dentro dessa pasta aí você vai criando subdivisões, né? Como por exemplo, né? Execuções encerradas, execuções suspensas, execuções em andamento. Professor, mas eu vou guardar um dossiê de execuções encerradas, sim, porque aquele processo pode ter tido uma estratégia, pode ter o dossiê registrado informações que amanhã ou depois, se você tiver que processar de novo, se tiver outra execução contra essa empresa, né, você pode ganhar tempo, né? Você pode utilizar aquelas informações mesmo de uma execução encerrada. Bom dia a todos vocês que vão entrando por aqui. Vou vendo aqui Isildinha, lá de Araçatuba, Catarina Schmidt, de Porto Alegre, Felipe, o Leandro Alencar, querido professor de Brasília, Ícaro Rossi, amigo de São Bernardo do Campo, Keila Vasconcelos, vejo aqui o Gilson Galese, lá de Piracicaba, um grande abraço para o Gilson, Ediane, quem mais está por aqui? Reinaldo, Elzira, um abraço para Elzira, a Natália Dabu, Macalé, Gleicon, Lucas Cordeiro, o Lucas, um querido lá de Taubaté, o amigo Rodrigo Sá, do Rio de Janeiro, a Ana Furtado está por aqui, Vanilza, Humberto Tadeu, bom, enfim, muito, muito bom recebê-los nessa live. E eu vou lançar um desafio aqui, galera. Vou pedir para vocês compartilhar a live aí pelo aviãozinho, né? Ou você de repente colocar a live, o link do YouTube, num grupo de advogados ou mandar para alguns amigos, né? E a gente está agora aqui, eu estou vendo aqui, nós estamos com 70 pessoas no Instagram e 21 no YouTube, né? Então tem mais ou menos 90 pessoas aqui nessa live. Então se a gente chegar, vamos estabelecer uma meta aqui de comparecimento na live, digamos assim, se a gente chegar em 130 pessoas, né, somando o Instagram e o YouTube, eu vou me comprometer aqui com vocês a entregar um PDF do roteiro de como fazer esse dossiê, tá, pessoal? E aí, assim que a gente chegar nessa quantidade de pessoas, se a gente chegar, aí a gente combina aqui um jeito de entregar esse conteúdo para vocês, né? Um PDF que teria as informações que eu estou entregando aqui. É só para facilitar, para você não precisar anotar tudo, né? Você tem um roteiro ali para consultar depois. Bom, onde é que eu vou buscar os dados para esse dossiê, né? Primeiro eu vou buscar os dados no próprio processo em que tramita aquela execução. Vou extrair arquivos que representam a coisa julgada, né? Eu falo arquivos no plural, porque pode ser aquele processo em que houve recurso parcial, né? Então parte da condenação está na sentença, parte da condenação
transitou em julgado no TRT e pode ter parte da condenação que transitou em julgado no Tribunal Superior do Trabalho. Eu vou juntar o cálculo, né, que foi feito ou você ou seu adversário fez e o juiz homologou, né, a sentença de homologação também, ou pode ser um cálculo preparado pelo juiz e outras peças que julgar relevantes. Ah, professor, eu vou copiar o processo inteiro lá no dossiê, né? Não sei se isso pode ser uma boa, né? Porque o processo inteiro, toda semana você vai ter que ficar atualizando o PDF inteiro, porque vai ter novos atos, né? Acho que seria mais eficiente você separar aquelas peças processuais que realmente você vai utilizar mais na execução. Além disso, você vai analisar e guardar provas que tenham sido colhidas na fase de conhecimento. Mas que prova seria essa, professor? Pode ser que na defesa a empresa soltou alguma informação, né, que revele possíveis administradores, laranjas, sócios ocultos. A documentação da empresa pode trazer lá procurações, informações que deem notícia de outros possíveis responsáveis além da empresa, quem é que assinava os documentos lá da empresa, quem assinou a procuração. A empresa tem uma procuração pública para um terceiro que não é sócio integrante do quadro social, né? Isso pode ser um ponto de partida para avaliar uma questão de sócio oculto, por exemplo, né? Pode ter lá informações sobre a existência de grupo econômico, né, sucessão de empregadores e outras informações relevantes. Você pode buscar essas informações também com o próprio reclamante, né? O reclamante é o maior interessado na solução mais rápida, na solução imediata da execução. Então ele vai te passar informações daquilo que ele acompanhou lá dentro da empresa, né? Então pode ser o reclamante, ele lembra em reuniões que havia uma pessoa ali que se portava como verdadeiro dono da empresa, mesmo não constando do contrato social. O reclamante pode buscar informações com antigos colegas de trabalho, ou mesmo pessoas que estão trabalhando lá na empresa agora, mas que o reclamante conhece, né, para buscar informações, né? Ele pode saber a tal da rádio peão, né? Pode ser que o patrão, o ex-patrão, comprou um determinado imóvel, ou ele tem algum tipo de patrimônio que possa ser utilizado na execução trabalhista, né? Então o reclamante pode e deve te abastecer de informações, né, que facilitem, né, a construção desse dossiê, o estabelecimento de uma estratégia na execução e a busca do patrimônio do devedor, né? E também pensar que você, como advogado, isso é muito comum, né, pessoal? Você pega uma ação contra aquela empresa, depois, a partir daquela primeira ação, a partir do trabalho que você realiza, vem diversos outros clientes contra aquela mesma empresa, né? Então pode ser que o reclamante de outro processo ele tenha te dado uma informação que você vai replicar em todos os dossiês envolvendo aquela empresa, né? Porque achou um rastro ali que pode facilitar a busca de patrimônio. Deixa eu fazer a primeira blitz aqui, ver se tem perguntas no chat. Fiquem à vontade para perguntar o que quiserem, né? Só facilita, a gente sempre pede, se for possível, que você coloque pergunta em letra maiúscula antes do questionamento, que assim fica mais fácil a gente encontrar aqui pelo Instagram Web o questionamento. E além disso, a gente grava o chat da live. A gente está inclusive organizando isso esse final de semana, né? Eu tenho aqui dezenas de perguntas que o pessoal deixa na live. Às vezes umas a gente responde, outras não dá tempo, mas tem perguntas, aquilo que for atemporal, né? Não for uma situação, o aluno perguntou no chat da live aqui uma questão que estava acontecendo naquela semana, né? Mas tem muitas perguntas que são
atemporais, e a gente começa a distribuir essas perguntas entre os professores para a gente gravar alguns vídeos curtos aqui de Reels ou de Story para responder a pergunta do pessoal. Então, se você coloca pergunta em letra maiúscula, como o amigo Frederico Guilherme, lá de Vitória de Santo Antão, colocou, facilita bastante da gente encontrar, né? O Frederico pergunta o seguinte: nestes casos de verdadeiro dono que não aparece no contrato social, como podemos montar estratégia na execução para provar, né? Aí, Fred, excelente pergunta. A gente pode programar dentro aqui do InvestigaFlix mais para frente. Eu acho que é um tema que demanda um estudo mais aprofundado, a entrega até de um tutorial para vocês aqui, né? Mas como é que eu faço a investigação e depois a responsabilização desse sócio oculto, né? Nem sempre é fácil, né, Fred? Porque existem situações em que aquele que quer dar o calote nos seus credores, ele é esperto, né? Ele joga o xadrez ali bem jogado e dificulta que se descubra a condição dele de sócio oculto. Mas a gente poderia pensar algumas situações, né? Primeiro, que tem alguns sócios ocultos que são aqueles falastrões, aqueles esbanjadores, né? Então a pessoa às vezes posta, eu já vi esse tipo de situação em processo, né? O cidadão postou uma foto numa rede social com a empresa estava montando uma nova filial, né? E ele postou uma foto na frente da loja, vangloriando, né? Dizendo que a empresa dele estava crescendo muito, que estava abrindo uma nova filial, assim, 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 né? Então aquilo foi o ponto de partida juntado no processo para que a gente pudesse fazer uma investigação mais pormenorizada e chegar à conclusão que se trata de um sócio oculto. Isso é, digamos assim, um indício, né? Mas a depender do teor da mensagem publicada em rede social, eu posso concluir apenas pela mensagem ali que existe uma situação de sociedade oculta. Pode acontecer, Fred, de não ter uma prova documental desse tipo, mas em reuniões lá da empresa ele se portava como verdadeiro sócio, né? Então a gente sabe, aí é um caminho um pouquinho mais tortuoso, mas é possível você requerer ao juiz da execução para realizar uma audiência de instrução, onde você vai ouvir testemunhas para demonstrar por prova oral a condição de sociedade oculta, né? Isso é uma possibilidade também. Ou que, se o juiz não se convence totalmente, aquela prova testemunhal sirva pelo menos para sensibilizar o juiz, né, para entender que existem fortes indícios ali, e a partir daí o juiz vai buscar utilizar convênios da Justiça do Trabalho para cruzar dados e configurar o sócio oculto. Porque muitas vezes, Frederico, amigos que estão aqui, a pesquisa em dados abertos, apenas as informações que o reclamante e o seu advogado possuem, nem sempre são suficientes para dar o checkmate, para fazer uma prova incontestável acerca daquela condição de sócio oculto. Então a gente pode, por exemplo, fazer uma consulta avançando nos indícios, fazer uma consulta no CCS. Essa ferramenta do CCS, ela é fantástica, porque ela permite acesso do juiz a todas as procurações que uma empresa passa em instituições bancárias. Então, se você tem uma pessoa com amplos poderes, você pega lá toda a conta bancária daquela empresa, quem gere a conta é o fulano, isso pode ser um forte indício da condição de sócio oculto. Eu digo forte indício, pessoal, porque naturalmente pode acontecer de uma determinada empresa realmente passou uma procuração
de gestão de negócios, mas para alguém que é um gerente, que é um empregado, que não é, ou mesmo um administrador PJ, né? Alguém que não seja sócio verdadeiramente, mas isso é um indício fortíssimo, né? Outra ferramenta que você pode utilizar de investigação patrimonial, respondendo a pergunta aqui do Fred Guilherme, é requerer ao juiz a realização do SIMBA, né? Então pode ser que o seu cliente tenha acesso, ele teve acesso pessoal, ou ele conhece a pessoa lá que faz o financeiro da empresa, né? E essa pessoa conta para ele, né, que a empresa, o dono de verdade da empresa é o fulano e que existe uma grande promiscuidade financeira da empresa com as contas pessoais desse sócio oculto. Então, neste caso, uma grande ferramenta a ser utilizada é o SIMBA, né? O que é o SIMBA, pessoal? O SIMBA é o Sistema de Informações de Movimentações Bancárias, né? Então, o SIMBA, pelo CPF, pelo CNPJ, ele faz uma quebra de sigilo bancário e fornece informações de todas as transações financeiras que foram feitas com aquele CNPJ, com aquele CPF, né? Então, nessa circunstância, o juiz pode cruzar as informações do SIMBA e verificar, falou, realmente não tem sentido esse volume de recurso que fica transitando da empresa para essa pessoa física e vice-versa, né? Então, uma empresa que paga praticamente todas as... Uma pessoa que ela paga todas as despesas da empresa, né? Então, tem uma movimentação lá que você... Um restaurante, por exemplo, né? Aí lá o possível sócio oculto, você vai verificar que tem várias transferências bancárias dele para empresas que são tipicamente empresas de fornecimento de matéria-prima, né, de alimentos, de bebidas utilizados em restaurantes, né? Então você pode pegar no cruzamento de dados esse tipo de informação. Ah, professor, mas juiz nenhum defere o SIMBA. Realmente os juízes têm uma dificuldade de leitura até dos relatórios do SIMBA, né, porque são relatórios um pouco complexos, tomam um certo tempo, nem sempre tem servidores preparados para auxiliar o juiz nessa missão de interpretar aquelas informações do SIMBA, mas aqui eu quero passar uma dica de ouro para vocês que estão aqui, tá, queridos amigos? Vejo aqui a Luciana Figueiredo, lá do Rio de Janeiro, a Elisângela Sack, de Jundiaí, vejo aqui também a querida professora e desembargadora do TRT de São Paulo, que eu tenho um grande carinho e admiração, a professora Ivani Bramante está por aqui também, né? Vejo o Fábio Melo, lá de São Luís do Maranhão, a Vera Rodrigues, que eu pude conhecer, dar um abraço lá em Belo Horizonte, né? Daqui a algumas semanas, Vera, Amigos de Minas, a gente vai poder divulgar. A gente está fechando algumas programações do Trabalho Notável ao longo do ano de 2023, né? Mas eu já adianto aqui que a gente teve que reformular os nossos planos, né, por causa do infarto que eu tive. A gente estava muito seguro de fazer o evento nacional do Trabalho Notável no feriado de 21 de abril, mas a gente está ajustando a programação aqui, porque tem que ter uma antecedência, né, para o pessoal poder se programar, comprar passagem aérea num valor mais em conta, hospedagem, enfim, né? Mas a gente está programando ao longo do ano de fazer um evento presencial em Belo Horizonte, tá? No mês de maio, no feriado de Corpus Christi, o encontro do Trabalho Notável no Rio de Janeiro, e a gente ainda está por acertar duas datas, uma data em Recife, né? A gente aproveitar
o ingresso da professora Roberta Araújo no Trabalho Notável, para a gente poder fazer um encontro temático, né, uma imersão em execução trabalhista, e também no final do ano fazer, além do encontro do professor Zé Antônio em Ribeirão Preto, fazer um encontro aqui em Goiânia, né, porque por incrível que pareça, o Trabalho Notável vai para 3 anos, né, de existência, e até hoje a gente não fez nenhuma atividade aqui em Goiânia, né? Então um grande abraço para a Vera, colegas de Minas, muito bom vê-los por aqui. Então, pessoal, eu quero dar uma dica aqui bem bacana para vocês. Deixa eu só... Alguns de vocês devem já utilizar esse tipo de expediente. O que eu ia falar, gente? Parece que sumiu a ideia. Não, mas eu vou lembrar. De manhã, às vezes, o Tico e o Teco, eles dão tilt, né, pessoal? Mas eu vou lembrar aqui o que eu tinha separado para falar para vocês. Eu estava falando do CCS, sim, lembrei. Poxa vida. Desculpa o apagão aqui, pessoal. Mas a dica de ouro que eu quero dar para vocês é o seguinte, né? Porque muito advogado reclama, professor, eu peço todas as ferramentas e o juiz não defere nenhuma. Então, pera lá, galera, deixa eu dar uma dica para vocês aqui, né? Hoje são mais ou menos 25 convênios que a Justiça do Trabalho tem, né? Então Cisbajude, Renajude, tem o Infojude, que busca as informações lá na Receita Federal, tem o CCS, tem o Simba, tem o Navejude, que pega embarcações, né? Eu posso oficiar a ANAC para buscar informações sobre aeronaves, né? E o próprio Simba que eu citei, né? Tem a Rede Lab, né? Que é o laboratório que a Lava Jato utilizou, né? Que é vinculado ao Ministério Público Federal, né? Que usa cruzamento de dados para fins de lavagem de dinheiro. E você pode pegar também situação de laranjas, né? Enfim, tem vários os convênios utilizados. Então, às vezes o juiz usou o Cisbajude, que é o mais comum, a secretaria fez uma consulta no Renajude, né, que é um sistema que a gente usa bastante, né? Usa ali 4, 5 sistemas e dá uma certidão que não encontrou patrimônio. Aí o juiz dá um despacho para que o credor movimente a sua execução. Aí vem o advogado e faz uma petição que, diante de não ter se encontrado ainda patrimônio, o credor requer a utilização das seguintes ferramentas. E lista lá 10, 15 convênios que a Justiça tem, né, para que seja usado na sua execução. E aí vem o despacho indeferindo. Então, galera, pera lá. Não é inteligente você pedir as 15 medidas de uma vez, tá? O interessante é você pedir uma, pedir 2 e de forma fundamentada, né? Dizendo, olha, existem indícios por informações verbais colhidas pelo reclamante de que a empresa está tendo desvio patrimonial com a utilização de sociedade oculta por intermédio da pessoa X. Aí você vai ser certeiro de requerer o Simba para buscar esse tipo de informação. Não é simplesmente falar pro juiz, senhor juiz, eu quero que faça o Simba, e aí você olha aí o que você acha no meio do Simba. Não é assim que funciona. Se o pedido não for minimamente fundamentado, de mostrar para o juiz que aquilo ali pode servir para resolver a execução, dificilmente o juiz vai deferir a medida. E aí tem outro porém também, né? Que é a questão da prescrição intercorrente. Se você faz uma petição pedindo lá
15 ferramentas de uma vez, você fica sem carta na manga, para depois, quando o juiz der o próximo despacho, dizendo, olha, a execução está parada. Senhor credor, vem aqui dar informações acerca do andamento da execução sob pena de aplicação da prescrição intercorrente. Você não tem mais nada a pedir, porque você já pediu todas aquelas medidas de uma vez. Aí, nesse caso, o que vai acontecer? Você vai ter que fazer uma petição reiterando as mesmas medidas que você pediu anteriormente, e o juiz vai dizer, não, isso aqui eu já fiz, ou isso aqui já foi pedido, já foi negado, não existe nada novo nesse pedido, eu não vou deferir, e está contando prazo de prescrição intercorrente do mesmo jeito, como se você não tivesse peticionado, porque você não trouxe nada novo, né? É claro que existe aqui uma discussão sobre qual é o critério para aplicação de prescrição intercorrente. Então, na Justiça do Trabalho, né, existe uma recomendação da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, é uma recomendação de 2018, tá? Uma recomendação de 2018, em que o corregedor, à época, que é o atual presidente do TST, o ministro Lélio Bentes, ele orientou os juízes no seguinte sentido, olha, a ausência de patrimônio não é motivo para contar a prescrição intercorrente. Por quê? Porque se não está encontrando o patrimônio do devedor, isso não pode ser imputado ao credor. Não é uma omissão do credor não encontrar patrimônio, no caso específico da Justiça do Trabalho, também porque o juiz do trabalho ele pode praticar atos de ofício, né? A partir da instauração da execução, que não pode ser de ofício, a partir da reforma trabalhista, mas no dia a dia o juiz pode fazer buscas patrimoniais sem a intervenção do reclamante, né? Então, nessa recomendação diz que falta de patrimônio não faz correr a prescrição intercorrente. Só que ocorre que essa recomendação da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, ela não é vinculante, né? Então o juiz, dentro da órbita de interpretação das normas jurídicas, o juiz pode aplicar a prescrição intercorrente, e aí o TRT, num eventual recurso, vai analisar se foi aplicado, se foi bem aplicado ou não essa prescrição intercorrente, tá, pessoal? Então seria nesse sentido, e aí eu destaco para vocês, se o juiz entende que cabe prescrição intercorrente porque não está achando o patrimônio, se você pediu todos os convênios de uma vez, na próxima vez que o juiz te intimar para peticionar sobre possíveis caminhos, você não tem caminho nenhum mais para dar, né? Então, de repente, pode ser uma boa estratégia você reiterar uma ou duas daquelas medidas que você já pediu e fazer um pedido novo, né, de alguma ferramenta que não foi utilizada ainda naquele processo. Você não queimar cartucho, não gastar toda a energia de uma vez. Eu quero anunciar para vocês que a gente bateu a meta que foi proposta para vocês. Então a gente está com praticamente 150 pessoas aqui na live, que eu considero bem significativo pro horário da live, né? Essa live eu tenho reparado que o pessoal está assistindo bastante, né? Aqui a live 1, né? A live da semana passada mesmo, ela tá chegando perto de 2.000 visualizações no YouTube, né? Isso é bastante, considerando que essa live ela não foi impulsionada com tráfego pago. E eu tinha feito a provocação aqui pro pessoal, promessa é dívida, que se a gente chegasse a 130 pessoas aqui na live, a gente tá com 150, eu ia liberar o PDF dessa live para vocês. Então, esse PDF, ele será liberado, e de que forma, pessoal, tá? Quem tá no Instagram
tá? Quem está no Instagram, eu faço uma provocação até simples, tá, pessoal? Vão ter 2 meios de você conseguir esse PDF, tá? Você pode... Vamos até facilitar para o pessoal, tá? Mais tarde, daqui hora que terminar a live, uns 30 minutos depois, eu vou gravar um stories aqui falando da live que a gente fez, tá? E nesse story vai estar o link para você baixar o PDF da live. Aí fica facinho de você conseguir. E além disso, na nossa bio tem o Linktree. O Linktree é aquele link que você consegue abrir vários sites ao mesmo tempo, né? Então na nossa bio tem um link lá da comunidade Execução Sem Trégua, que a gente criou no WhatsApp, tá? Essa comunidade, o que é a comunidade, pessoal? É uma funcionalidade que o WhatsApp acabou de liberar no Brasil, né? Essa funcionalidade em outros países já vinha sendo utilizada, mas aqui no Brasil houve um acerto com a Justiça Eleitoral para o WhatsApp liberar só depois das eleições, para evitar que essas comunidades fossem utilizadas para espalhar fake news, né? Mas a comunidade, ela permite a adesão de até 5 mil membros no WhatsApp, né? Não é tão grande quanto o Telegram, mas já ajuda bastante, né? Então eu vou liberar o link lá na comunidade do WhatsApp Execução Sem Trégua. Essa comunidade, o link está na nossa bio, tá? Eu recomendo quem não está lá na comunidade que adira, porque a gente vai, a partir de agora, esse nosso movimento aqui de Execução Sem Trégua, ele ganhou muita força com o ingresso da professora Roberta Araújo no Trabalho Notável, e a nossa intenção é pelo menos 3 vezes por semana entregar um conteúdo exclusivo lá nessa comunidade e também no grupo de Telegram Vitória na Execução, né? Conteúdos de vídeo, às vezes um áudio, uma jurisprudência, enfim, tá? Então lá na comunidade do WhatsApp vai ser disponibilizado o PDF, e também no story que eu vou gravar assim que terminar a live, e no story vai estar o link para você clicar e baixar esse roteiro. E é o primeiro PDF que eu faço esse ano, né, pessoal? A galera gosta dos meus PDFs, então esse é o primeiro do ano. Domingo que vem eu vou fazer a primeira live de jurisprudência, né? A live de jurisprudência, eu já aviso vocês que ela mudou de horário, ela vai ser 19 horas no domingo, e ela passa a chamar live do TST, não mais live do PDF. Bom, pessoal, vamos prosseguindo aqui. O que mais de informação eu posso buscar com o reclamante para fazer o meu dossiê? Saber o ramo de atividade da empresa, se a empresa está em funcionamento, né? Tem uma estratégia muito massa, né? A empresa está funcionando, mas você não está achando dinheiro dessa empresa de jeito nenhum. Então, o que você pode fazer? É uma lanchonete, né? Então você vai lá, compra um café, compra uma água mineral e paga com cartão de crédito ou cartão de débito, para ver de quem é a maquininha que está sendo utilizada lá no estabelecimento, né? Porque com isso você pode ter informação, ó, a grana dessa empresa está sendo desviada para essa empresa aqui. Aí o pessoal vai fazendo variações, né? Não é uma empresa que eu consiga ir lá na sede para passar o cartão, né? Então você pode, ou você como advogado, ou pedir o seu cliente que faça isso, né? Que faça um contato com a empresa na condição de suposto cliente, faz um orçamento, né? E pede o Pix, né? Fala, eu quero isso, tal, eu posso pagar no Pix, né?
então a empresa vai passar informações ali de quem é que está recebendo transferências por Pix da empresa, né? Então é uma situação que você também pode usar para coletar esse tipo de informação. Existem, além do reclamante, outros meios de você buscar dados para esse dossiê, né? Outros processos judiciais. Que outros processos podem ser esses, né? Galera, você está tendo dificuldade na sua execução contra a empresa? Um dos primeiros caminhos que você deve perseguir, né? Faça uma consulta, pode ser no Google, pesquisas abertas, né? Dados abertos que tem no Google. Você pode cair em sites como o Jus Navegante, o Escavador, outros sites que te mostram, ou o próprio tribunal, que te mostram processos contra aquela empresa, né? E aí você faz a relação, anota aqueles processos, né? Pode ser muito processo, pode ser que você não consiga consultar tudo na mesma hora, mas você vai de tempos em tempos ali consultando aqueles processos, porque qual é a vantagem de consultar outros processos? Pode ser que algum advogado obteve êxito na investigação patrimonial que você não conseguiu. Então você, a partir da consulta a outros processos, você pode achar um caminho viável para sua execução. Ou pode ser, você achou um processo lá que a executada é a mesma, né? Um processo que está correndo no cível, né? Você tem uma execução cível também contra aquela empresa, mas aí você viu que o processo de execução que a empresa tem é uma execução de R$50 mil e foi penhorado um imóvel de propriedade da empresa no valor de R$400 mil. Então, nessa hipótese, você pode adotar duas condutas possíveis, né? Primeira, pedir o juiz do seu processo para fazer a sobrepenhora, né? Ou seja, noticiar para o juiz, olha, eu tenho conhecimento que já existe uma penhora sobre esse imóvel, mas como eu não encontrei nenhum outro patrimônio, eu quero requerer aqui a sobrepenhora, ou seja, penhorar o bem que já está penhorado. Qual que é a vantagem de fazer a sobrepenhora? É porque na hora da onça beber água, né, na hora H, lá no processo de execução em que foi penhorado originalmente esse imóvel, quando chegar o momento de arrematação, se esse devedor correr lá para fazer a remissão da dívida, para evitar que o bem dele seja colocado à praça, seja arrematado, então nesse caso a penhora dele cai naquele processo, mas automaticamente a penhora pode ser consolidada no processo que se encontra na posição seguinte de sobrepenhora. Então ele salvou o bem lá naquele processo, mas se você fez a sobrepenhora, o bem vem para garantir o seu processo de execução. E a segunda medida são medidas que podem ser simultâneas, você requerer ao juiz que conduza a execução que determine que se faça a penhora no rosto dos autos, né? Então, você demonstra, olha, tem uma execução na vara tal, no processo tal, está aqui a prova, o último cálculo que foi feito, a execução está em R$50 mil e o bem que foi penhorado está avaliado, olha a prova aqui, está avaliado em R$400 mil. Então eu requeiro a penhora no rosto dos autos, de modo que se esse bem for arrematado lá no processo original, o saldo remanescente vem para pagar a dívida que a empresa tem comigo, né? Então você consegue uma posição vantajosa também na condição de credor, fazendo esses dois expedientes, né? Você pode encontrar também processos em que a empresa é credora, né? Então a empresa está cobrando uma dívida lá na justiça comum, está pedindo uma indenização contra uma outra empresa, então nesse caso você pode pedir a penhora de crédito no rosto dos autos, né? Seria uma medida que também pode favorecer, né?
você viu que a empresa tem um recurso tramitando na Justiça do Trabalho e você especula que aquele recurso ele tem chance de vingar. Então, nesse caso, você pode pedir para o juiz da sua execução, pode ser uma execução civil, pode ser uma execução de honorários advocatícios, pode ser uma execução trabalhista, não importa. Você pode pedir ao juiz da execução que proceda a penhora no rosto dos autos do valor do depósito recursal feito pela empresa num processo trabalhista. Por quê? Ah, professor, mas não pode penhorar depósito recursal. Gente, onde é que está escrito que não pode penhorar depósito recursal? É claro que pode. A única ressalva, a única dificuldade que se tem é que se de fato a sentença for confirmada com condenação para aquela empresa, o depósito recursal, naturalmente, ele precisa reverter para ser convertido em penhora para garantir a execução daquele processo. Agora, se porventura a empresa conseguiu a absolvição na instância recursal, o depósito recursal é um dinheiro que vai ser devolvido, vai ser restituído ao reclamado. E assim sendo, se houver a devolução do depósito recursal, não existe limitação nenhuma de que se consiga a penhora desse depósito recursal. Então você pode antecipar de pedir uma penhora, claro que vai ser uma penhora condicionada ao êxito do recurso, mas para quem não tem nada em vista, né, pode ser uma medida que resolva um processo ou outro. Veja a pergunta aqui do Fábio Melo. Ele pergunta se, no caso de sumaríssimo, né, se a execução teria como valor de alçada os 40 salários mínimos. Não, na verdade, não existe execução sumaríssima. Né? Eu vou enquadrar o processo na Justiça do Trabalho como rito sumaríssimo no momento da propositura da ação. Né? Então, pode acontecer de que o reclamante ganhou pouca coisa, a execução está em R$2.000, mas o processo era rito ordinário, então é uma execução de rito ordinário. E praticamente não existe diferença também na tramitação de execução de rito sumaríssimo. Não tem previsão nenhuma legal de que as regras sejam distintas. Então eu vou aplicar as mesmas regras da execução trabalhista normal. Boa pergunta da Catarina. Se eu posso penhorar direitos e ações de veículos com alienação, se o valor já foi pago, né? Então, de fato, Catarina, pode acontecer, né, determinada situação em que o executado já quitou o financiamento, mas ele não deu a baixa lá no Detran, né? O documento continua saindo com a informação da alienação fiduciária. Então, pode requerer ao magistrado que oficie ao banco questionando qual é o saldo do contrato de financiamento. Porque a partir disso existem duas possibilidades. Né? Ou foi quitado e aí esse bem está 100% disponível para penhora, ou uma situação que eu já vi também, Catarina, e é uma dica massa para você utilizar, né? O valor de tabela FIP daquele automóvel, né, ele está em R$60.000, mas oficiada a instituição financeira, ela informa que o saldo devedor não chega a R$10.000. Então, nesse tipo de situação, alguns juízes têm aceitado, Catarina, como o valor a ser quitado é pequeno, né, tem juízes que têm aceitado fazer a penhora do veículo e com a ressalva que numa eventual arrematação, o produto da arrematação vai reverter para a quitação do saldo total da alienação, já que o banco tem preferência em relação a essa garantia, mas o saldo remanescente já fica para o credor. Né? Então é uma possibilidade que você teria aqui. Deixa eu pegar alguma pergunta
do chat aqui do YouTube também. Ixi, é uma pergunta complicada do Alex, né? E isso às vezes acontece. Pede principalmente no cível, né? No trabalhista também, mas no cível é mais comum. Você pede uma medida e o juiz demora meses para responder, né? Então o ideal é você reiterar aquele pedido, né? E se o juiz não despachar, né? Existem algumas medidas, né? Medidas que são às vezes um pouco antipáticas, mas que o advogado não deve temer, né? Pode fazer uma reclamação na ouvidoria, né, em nome do cliente, né, dizendo que aquele processo está há meses com despacho em atraso, né? A ouvidoria muitas vezes resolve porque vai instar o juiz a responder, e existem ouvidorias que têm o procedimento de, independente da resposta do juiz, comunicar para a corregedoria do tribunal, para verificar se aquilo ali tem alguma coisa a ser orientado por juiz. E pode também fazer um pedido correicional, né, porque aí cabe medida correicional por excesso insuportável do prazo do juiz para despachar. Agora, uma medida judicial, um mandado de segurança para obrigar o juiz a despachar, não vejo muito cabimento. Eu sei que a gente precisa evoluir, né? Isso é uma questão de educação, uma questão de consciência, tanto dos juízes quanto dos advogados. Os advogados têm um receio de usar medidas correicionais, porque tem juízes que são meio que vingativos, né, em relação a medidas correicionais. Tem juiz que fica com raiva do advogado, porque o advogado foi lá na corregedoria reclamar dele, né? Eu acho que não é por aí, né? A corregedoria, pelo menos eu tenho levado isso como norte da minha atuação como juiz. Eu considero a corregedoria uma grande parceira minha como juiz, inclusive quando tem reclamação, porque a gente não quer atuar de forma equivocada, a gente não quer destoar do que a sociedade, do que o tribunal espera da gente, né? Então eu encaro com muita naturalidade. É claro que eu já recebi, em 25 anos de magistratura, eu calculo, pessoal, que eu não recebi mais do que 10 pedidos correcionais nesses 25 anos, né? Então teve um ou outro que eu achei que o advogado foi desleal comigo, mas isso acontece, né? Agora eu vou marcar o advogado, vou querer me vingar, ficar com raiva do advogado porque ele fez uma reclamação na corregedoria. Acho que não é por aí não, né? Mas enfim, eu compreendo que aqueles advogados que não querem confusão com o juiz, às vezes é o único juiz da localidade. Eu já vi colega que, diante da provocação do advogado na corregedoria, o juiz declarou suspeição nos processos daquele advogado, e aí quando é advogado de reclamante, vira um inferno, né, a vida do advogado, porque é o único juiz da cidade, uma cidade menor, todo o processo dele não anda, né, porque precisa do corregedor destacar um juiz para ir lá fazer audiência, para despachar os processos, enfim. O Alex faz outra pergunta aqui: se existe algum precedente de penhora do único bem de família quando nada é encontrado? Não, aí não tem jeito, viu, Alex? Se realmente prova que é bem de família, prevalece a proteção ao bem de família. Na Justiça do Trabalho mesmo, a jurisprudência chega a ser irritante acerca desse aspecto, porque mesmo que seja um imóvel suntuoso, né, o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho é que, se for bem de família, não importa o valor, né? Eu mesmo, há muitos anos atrás, pessoal, eu já fiz penhora de bem de família, e no caso que eu despachei, deu certo. Você pode até tentar, Alex, esse expediente, né? Tinha uma execução muitos anos atrás. A execução na época era uns 30 mil reais, e o sócio morava numa casa
em Alphaville, São Paulo, uma casa que na época estava avaliada em 2 milhões de reais. Eu acredito que, atualizando valores aí, hoje seria uma casa de 5, 6 milhões de reais, né? Então, a provocação do advogado, eu despachei no processo, dizendo, olha, esse processo vem se arrastando há anos, não acha patrimônio do devedor de jeito nenhum, então vou penhorar a casa em Alphaville, né? A avaliação está em tantos milhões, e o produto da arrematação vai pagar a dívida trabalhista e vai sobrar um saldo muito significativo que vai permitir o devedor comprar um imóvel tão digno para sua família como que ele mora hoje, né? Então, à época, a jurisprudência não era tão firme a respeito, mas se o juiz deferir como eu deferi, nesse caso, né, quando a gente mandou o bem à praça, o dinheiro apareceu. O reclamado correu lá e pagou a dívida para ele não ter que ficar discutindo se era ou não bem de família e correr o risco de perder o seu imóvel. Então você pode tentar argumentar, Alex, a questão da efetividade, da demora do processo, que é um crédito de natureza alimentícia, pode ser que o juiz aceite. A ponderação que eu faço é que tem o impedimento da jurisprudência, que é um processo, se caminhar, se for com esse tipo de discussão jurídica, muito possivelmente o sócio vai conseguir ficar livre dessa penhora, né? Eu lembro até uma situação um tempo atrás do Rodrigo Sá, que está aqui na live, né? O Rodrigo me mandou uma mensagem, acho que tem mais de um ano essa situação, né? Contando da felicidade do cliente dele, né? Que era um imóvel que não era suntuoso, mas que o juiz tinha penhorado o bem de família e ele conseguiu reverter num agravo de petição na Justiça do Trabalho, né? Então esse tipo de situação dificilmente consegue alguma coisa. Bom, vamos prosseguir aqui só para a gente encerrar a programação aqui, que está no PDF que vocês vão receber, tá? Eu vou deixar o PDF no Story, que vai ser gravado ao final da live, e vou deixar o arquivo também lá no Telegram do Vitória na Execução e na comunidade Execução Sem Entrega no WhatsApp. Essa comunidade do WhatsApp terá conteúdos exclusivos e tem o link na bio aqui do Trabalho Notável para vocês participarem dessa comunidade. Então você pode buscar dados também em pesquisas abertas, né? No próprio Google, como eu mencionei, né? Você pode achar processos da empresa, pode achar informações de grupo econômico, informações de sucessão trabalhista, né? Diversas informações que eu posso achar em redes sociais. A gente vai ter, inclusive, uma live específica aqui nos próximos dias no InvestigaFlix, em que eu vou trazer para vocês, vai ser uma live, inclusive, que eu vou recomendar do pessoal assistir no YouTube, porque eu vou entregar alguns tutoriais aqui, né? A gente vai passar a live aqui fazendo pesquisas abertas no Google e em outros sites para vocês visualizarem na prática, né, qual que é a potencialidade de usar esses dados abertos, né, as pesquisas abertas. A próxima live vai ser execução contra empresa em recuperação judicial, tá? É a live da próxima quarta-feira, já fica o convite para todos vocês. Deixa eu só voltar aqui. Bom, pessoal, o advogado pode fazer pesquisa em cartórios, né, demais pesquisas patrimoniais. A vantagem de você usar dados abertos também é que você pode documentar, você pode dar print naquelas ferramentas que você consegue utilizar sem a intervenção do juiz. Você dá print para mostrar para o juiz que você já fez tudo aquilo que estava ao seu alcance, né? Então isso é importante até para que o juiz se convença que naquele caso justifica usar algum dado do Sisbajude, do Renajude, do Simba, porque o advogado demonstrou
que aquilo que estava ao seu alcance, ele fez, né? Porque com isso você pode convencer até aquele juiz que é mais passivo. Aquele juiz que adota posições, né, que não são... Ele não quer correr atrás, né? Ele acha que o advogado é que deve se virar para encontrar o patrimônio. O que eu vou investigar para colocar informações no dossiê? A situação financeira e patrimonial do devedor, de corresponsáveis, né, sócios atuais, sócio retirante, sócios ocultos que você encontre, empresas coligadas, né, como é o caso de grupo econômico. Deixa eu dar uma dica para vocês aqui. Na Justiça do Trabalho está toda uma celeuma, a matéria chegou no Supremo Tribunal Federal. Se eu posso executar uma empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo na fase de conhecimento, tá? Então, pode ser que essa empresa integrante do grupo econômico tenha os mesmos sócios da executada. Então, uma técnica que você pode pedir com o juiz é o seguinte: pedir para colocar a empresa na condição de grupo econômico, né? A maioria dos juízes do trabalho defere mesmo com essa pendência no Supremo Tribunal Federal, mas você pode pedir também a desconsideração da personalidade jurídica. Olha só a linha de raciocínio, pessoal. A executada tem como sócio Paulinho e Joãozinho. Então você pede o IDPJ para alcançar o patrimônio do Paulinho e do Joãozinho. Aí você vê que o Joãozinho é um dos sócios dessa empresa, que para você pode configurar o grupo econômico. Então, depois que a execução está contra Paulinho e Joãozinho, você pode pedir a execução, a desconsideração inversa, para pegar a pessoa jurídica da qual o Joãozinho é sócio. Então, numa situação dessa, você dribla eventual restrição que o juiz imponha à inclusão de empresa integrante do grupo econômico na fase de execução. Você pode procurar também uma questão de sucessão no empreendimento, né? Pedir que a sucessora seja responsabilizada por aquela dívida, já que se for uma questão trabalhista em específico, o sucessor responde plenamente pelo débito trabalhista do sucedido. Você vai investigar matriz, filiais, CNPJs vinculados ao devedor, né? No contrato social é possível encontrar o CNPJ das filiais, né? Porque aí você pede as pesquisas patrimoniais não só no CNPJ raiz, mas também no CNPJ das eventuais filiais. Nomes de família, nome de fantasia, né? Às vezes a empresa ela tem 2, 3 estabelecimentos, são dos mesmos proprietários, mas cada um tem uma empresa, tem uma PJ, mas o nome de fantasia é o mesmo, né? Então, aí você tem que ver, pode ser uma situação de franquia, que aí é difícil conseguir a penhora, mas pode ser uma situação de grupo econômico, né? CPF dos sócios é preciso investigar para poder ter as pesquisas seguintes. Identificação de prepostos, né? Você fez uma audiência hoje, estou vendo aqui, Maísa Greg está por aqui, um grande abraço, Maísa. A Maísa fez uma audiência, aí na hora da conciliação tem aquele preposto lá que ele resolve tudo da empresa. Então pode ser que o comportamento daquela pessoa em audiência deixe um rastro que ele é o verdadeiro dono da empresa. Então é o tipo de informação que você vai anotar ali, que se tiver problema depois na execução, seja no cumprimento do acordo ou se tiver que fazer uma execução contra aquela empresa, você já tem um ponto de partida para investigar, né? Procuradores no CCS, como eu disse mais cedo, e informações da empresa e sócios perante a Receita Federal. Tem uma ferramenta aberta de investigação muito legal, pessoal, que chama Rede CNPJ. Tá? Quem não usa
essa ferramenta, fica a dica. Depois você faz um teste aí depois da live, mas é muito fácil utilizar. Você joga no Google rede CNPJ, que vai sair como primeira opção. É um site com um gaiata aí, uma pessoa, um crâniozinho de informática, criou. Então não é difícil você obter o CNPJ de uma empresa. Aí você joga o CNPJ, o número do CNPJ lá nesse site, rede CNPJ, e é muito massa, pessoal, porque esse site, ele mostra, porque são informações públicas, né? Ele vasculha em JUSEG, em outros bancos de dados, mas você, a partir da consulta do número do CNPJ, ele vai te dar quem são os sócios da empresa, e se esses sócios são sócios de outras empresas, vai aparecer lá também outras ligações de cada um dos sócios, né? Então é bem legal, porque você pode pegar uma cadeia de grupo econômico, um conglomerado empresarial, enfim, situações para uma pesquisa simples nessa rede CNPJ, né? Então você vai buscar esse tipo de informação. É interessante você ter um fluxograma da execução, né? Execução civil, trabalhista. O fluxograma é um passo a passo, né? Só para você se guiar, né? De repente você acha na internet, a gente pode entregar uma live sobre isso aqui, né? Nas próximas lives. Eu até faço uma provocação a vocês, pessoal. Eu já defini as lives Investiga Flix até o final de fevereiro, né? Então, na próxima semana, execução contra empresas em recuperação judicial. No dia 15, que é a quarta-feira de cinzas, uso de fontes abertas de investigação patrimonial. Essa live, por ser quarta-feira de cinzas, pode ser que eu faça ela um pouquinho mais tarde, 9 horas, aí eu aviso vocês. E no dia 22, eu vou entregar um tutorial de uso do Google na investigação patrimonial, né? Então, nessa aula de tutorial, dia 22, eu vou fazer uma divulgação prévia para vocês assistirem a live pelo YouTube, tá? Para a gente poder ir fazendo a consulta nos sites e vocês assistirem aqui mão na massa o que vocês podem explorar através do Google. Mas eu faço a provocação, além desses temas, né, recuperação judicial, fontes abertas, tutorial de uso de Google, que assunto de investigação patrimonial vocês querem que eu faça aqui? Vocês querem uma live sobre o Sniper? Uma live sobre o Cisbajude? Sobre o Renajude? Deixa aí, por favor, no chat da live, porque isso é muito importante para a gente poder ir depois ajustando aqui para entregar o conteúdo dentro daquilo que vocês estão com uma maior urgência, o que eu vejo aqui que muita gente está pedindo. A live que a gente fez sábado passado, por exemplo, com a Roberta, como a gente registra todos os comentários da live, eu percebi, já falei com o Antônio Berto e com a Roberta, o assunto que mais gerou engajamento e comentários de vocês no chat da live foi a questão de usar penhora de faturamento da empresa em uma possível nomeação de administrador judicial. Então aí já é uma live que a gente, diante da repercussão com vocês aqui no chat da live, a gente vai fazer um acerto, eu, Roberta ou Antônio Humberto, entregar uma live para vocês sobre isso, né? Por isso eu acho que é muito bom a gente ter essa parceria, esse diálogo e vocês pautarem o que a gente faz no dia a dia. O Ícaro perguntou, hoje tem a live da Roberta, 18 horas, acabou que ontem foi meio tumultuado aqui ontem de noite e eu acabei passando batido de lembrar o pessoal do suporte para fazer a divulgação, mas a gente vai publicar o banner da live e fazer a divulgação nos grupos. Hoje às 18 horas, estreia da professora Roberta Araújo, juíza do trabalho do TRT da 6ª Região Recife. A Roberta vai entregar uma live para vocês hoje sobre execução de honorários advocatícios, né? Um tema
que interessa a todos que têm execução no civil ou no trabalhista. Bom, pessoal, a gente está com 1h15 de live. Eu vou ficando por aqui, vou gravar as perguntas para a gente e as dicas de temas de live para a gente poder entregar em outros conteúdos para vocês. Agradeço a presença de todos e deixo o convite, né? Hoje a gente tem rodada dupla de lives ainda, né? Nós temos Roberto Araújo aqui no Trabalho Notável às 18 horas sobre execução de honorários advocatícios. E nós temos também hoje lá no Audiência 4.0, né, que é um grande parceiro nosso, o professor José Antônio Ribeiro. A partir das 19 horas ele faz a live dele de perguntas e respostas. Eu quero agradecer todos que estiveram aqui nessa live. Quem está no YouTube, eu agradeço o pessoal que aproveitou a presença aqui na live para seguir o nosso canal, né, para assinar o canal nesse quadradinho vermelho que aparece aí embaixo da tela. E com isso a gente chegou na semana passada a mais de 30 mil assinantes aqui no YouTube, né? Isso para a gente que é um projeto ainda engatinhando, digamos assim, né? O Trabalho Notável é um projeto de porte hoje pequeno para médio, é muito importante esse marco para a gente. E agora em fevereiro, se Deus quiser, e com a ajuda de vocês que sempre indicam o nosso perfil, a gente está chegando em 50 mil seguidores aqui no Instagram, né? O que é um grande sonho para a gente, inimaginável quando a gente começou há quase 3 anos atrás, né? Então, nesse sentido, agradeço a todos vocês. Deixa eu só ver aqui uma situação. Bom, é isso. Eu vou procurar as perguntas de vocês e ver se hoje ainda a gente começa a responder algumas. Um grande abraço, fiquem com Deus e tenham uma quarta-feira muito abençoada, muito produtiva e, se Deus quiser, lucrativa também na advocacia de vocês. Um abraço.